Irmãos, boa tarde, boa noite. É uma alegria imensa sempre estarmos na casa do Senhor, mesmo que nessa liturgia gravada, mas é sempre muito significativo para a nossa vida espiritual. Nós que separamos um tempo no dia de domingo, dia do Senhor, para cultuar o nosso Deus amado, e para meditarmos na Escritura e aprendermos lições que são necessárias, importantíssimas para as nossas vidas, principalmente nós que queremos melhorar na nossa carreira diante do Senhor. Então nós vamos, como sempre fazemos, orar, pedir a bênção do nosso Deus para nos iluminar e nos possibilitar, no estudo breve da sua palavra, recolher ensino que seja útil para o nosso crescimento na vida de fé. Vamos orar. Você aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa liturgia de culto ao Senhor, vamos separar esse tempo reverentemente, dobrar-nos na presença do Senhor para orar, pedir a sua bênção. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, primeiramente nós queremos agradecer, porque o Senhor nos proporciona, nos concede a chance de termos vida espiritual de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Na meditação da Tua Palavra, quando cantamos hinos de louvor ao Teu nome, no aprendizado de todas essas verdades que chegam a nós comunicadas pelo Teu Santo Espírito. Então, nessa hora, Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, aquela assistência inigualável, incomparável do Teu Santo Espírito, para nos ajudar, nos abençoar com a compreensão daquilo que vamos ler e estudar agora na Tua Palavra. E que nada, Senhor, atrapalhe o entendimento e o recolhimento das lições que o Senhor quer nos conceder nessa hora. Perdoa as nossas faltas, imperfeições, nossas incapacidades, mas nos ajuda, Pai, e que todos os que estejam nessa hora participando desse tempo de culto ao Senhor, que sejam todos abençoados, Pai, pela bênção do Senhor nessa hora. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos então brevemente meditar na palavra do Senhor. E a nossa igreja, você percebe pelas liturgias que recebe pelo seu celular ou de alguma outra forma de comunicação, que as liturgias de todos os cultos, tanto presenciais para quem vem aqui na igreja nos dias de domingo, quanto dos vídeos que recebemos, pela internet, que são gravados e que ficam disponíveis para que você possa assistir, todos nós possamos assistir, interagir no momento que for adequado. E de forma insistente, a nossa igreja utiliza todas essas liturgias para alertar aos membros da igreja e aqueles nossos amigos e simpatizantes, amigos afetivos, membros afetivos, como o pastor gosta de chamar, que queiram participar da liturgia de culto, todos sejam alertados de que o mundo em que vivemos, está passando por um período extremamente confuso. Tantas situações que para nós são totalmente desconexas, descabidas, com inúmeros erros de conduta e que trazem grandes dificuldades, porque são totalmente fora daquele nosso gabarito da nossa vida de fé, o gabarito bíblico que os cristãos querem seguir. E nós não somos diferentes, nós queremos utilizar a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, como regra de fé e de prática única, não existindo outra para que nós possamos seguir. E tudo isso nós queremos fazer em obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus. E nós percebemos que esse conflito
É um conflito entre o que nós aprendemos na Escritura e o que nós vemos ao nosso redor. Não só aqui onde nós vivemos, no país, na cidade, no município onde nós vivemos, mas mundo afora. Todas as nações passando pelo mesmo problema dessa confusão incompreensível. Então, esse conflito é muito antigo e a Escritura Sagrada apresenta diversos textos, vários textos que são valiosíssimos para que nós possamos aprender, para o nosso aprendizado, com relação a essa situação de conflito que existe. Sendo alguns muito graves, textos que nos informam de situações que são muito graves e que eu procurei pensar pelo menos uns dois aqui para nós tratarmos agora. O primeiro fato a relembrar está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 7, que eu peço a você para pegar a sua Bíblia. Vamos localizar aí o primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Você vai ver que é uma história bem esquisita. E nós vamos então fazer essa leitura agora. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. O título do texto é A Arca na Casa de Dagon. Dagon era um deus lá, um poste ídolo daqueles que o povo filisteu adorava loucamente. Então diz assim o texto sagrado: A arca na casa de Dagon. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Então estava lá o Dagon, aquele poste, e colocaram a arca junto. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, e ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vejam só agora a reação. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Irmãos, eu fiquei impressionado com a loucura desse povo filisteu. A meu ver, eles aqui demonstram, evidenciam que são espiritualmente cegos e tolos. E nós podemos verificar nessa leitura que, ao presenciarem a penalidade aplicada pelo Senhor com a queda da estátua de Dagon, eles, ao invés de varrerem aqueles restos ali tudo para o lixo e passarem imediatamente a dar glórias a Deus, porque é o Deus de Israel que está fazendo tudo aquilo, que fez tantos milagres, inexplicavelmente eles decidiram se livrar da arca que representava a presença de Deus, para tentar evitar que a mão do Senhor pesasse novamente sobre eles e sobre Dagon, que eles chamam, sobre o nosso Deus. Veja que loucura isso. Preferiram, ao invés de acertar aquilo que estava errado nas suas vidas, preferiram continuar
no erro. Eu acho isso uma verdadeira loucura. Isso aqui é a expressão, a evidência clara de que a humanidade não bate muito bem da cabeça. Então, esse é um primeiro fato que nós estamos relembrando aqui, narrado no livro de 1 Samuel, e você certamente deve ter ficado impactado com essa reação louca aqui dos filisteus. O segundo fato a relembrar, ele é apresentado para nós no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Aí já é Jesus observando a postura daqueles contemporâneos seus e fazendo algumas observações. Vamos então ler o texto de Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Diz assim, o título é Ai das cidades impenitentes. Você também pode ver no Evangelho de Lucas a narração desse mesmo episódio no capítulo 10, versículos de 13 a 15, como indicado aqui no topo do texto. Então, diz assim o texto. Passou então Jesus a increpar quer dizer, a censurar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E disse assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se lá em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, que era o costume da época. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, já é uma outra região, uma outra cidade, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha essa expressão que Jesus está usando. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Que comparação é essa? Que alerta que Jesus está fazendo. Que coisa impressionante. Aquele povo que já havia recebido vários alertas dos profetas que vieram antes, culminando até com a presença do próprio Messias, é Jesus falando do Messias, alertando. Quando grande parte do povo presenciou os numerosos milagres, e ele mesmo diz, operaram numerosos milagres na presença de vocês. Milagres feitos por Jesus, mas não reconheceram o poder de Deus nos milagres realizados por Jesus. E não se arrependeram. E é disso que Jesus está falando e alertando. Não se arrependeram. Não viram o que estava errado nas suas vidas e procuraram entender aquele caminho novo, o novo caminho, o caminho do Evangelho, para poder acertar. Irmãos, uma curiosidade que eu destaco aqui nesse texto. Se aqui e agora, hoje, nos nossos dias, Igreja Presbiteriana da Tijuca, 135, se operasse esses milagres que Jesus referiu aqui na nossa igreja, qualquer um desses milagres feitos por Jesus, do jeito que foi feito naquela ocasião, milagres Jesus está fazendo o tempo todo, mas do jeito que ele operou naquele momento histórico, se fosse feito aqui, na nossa presença, eu suponho que isso traria um impacto muito positivo para um avivamento espiritual na nossa igreja, nos nossos ambientes aqui, e a nossa carreira de santificação, com certeza, ela iria melhorar muito, a minha e a dos meus irmãos. Porque a presença de Jesus, de uma forma como ele se apresentou naquela ocasião para Tiro, Sidom, para Betsaida, para Corazim, para Cafarnaum, ele
apresentando-se daquela maneira, operando numerosos milagres, como foi a palavra de Jesus, tenho certeza que isso ia impactar as nossas vidas de uma forma assim extraordinária. Mas o terceiro fato que eu gostaria de fazer o link com esses dois textos que nós lemos e que devemos apresentar agora é a contextualização dos nossos dias, os dias atuais, a situação atual da sociedade em que nós vivemos, que tem grande semelhança com os exemplos dos povos citados nos dois textos que nós lemos. Que eu e você, você que está aí, nós aqui, meus irmãos que estão lá embaixo na igreja, nós todos estamos presenciando como testemunhas oculares, loucuras que nós estamos vendo, muito semelhantes com a realidade desses dois momentos históricos aqui, relatado por Samuel e relatado no Evangelho de Mateus, palavras de Jesus. É muita coisa errada, meus irmãos, muita coisa errada. Bloqueiam a verdade em favor da injustiça, da perversidade e da imoralidade. Chamam o bem de mal e chamam o mal de bem. Está tudo invertido, uma verdadeira loucura. Tentam aprovar nos nossos dias leis que são contrárias à lei de Deus. Vamos aprovar, como é que é? A lei de Deus diz isso, então vamos fazer assim, ao contrário. É essa que nós temos que aprovar, contrária à lei de Deus. É isso que nós temos visto, essa loucura. Bloqueiam leis que seriam úteis à sociedade, tudo baseado em iniquidade e perversidade. Certamente os irmãos lembram que a Bíblia informa sobre quais foram as causas da destruição de Sodoma e Gomorra. Quantas semelhanças há que nós podemos fazer a relação daquilo que o nosso Deus se aborreceu, abominou com o comportamento daquela sociedade de Sodoma e Gomorra, a ponto dele dizer o seguinte: vou destruir. Mandou fogo e enxofre do céu, destruiu tudo, acabou tudo, arrasou com tudo, não sobrou ninguém. Deu ele uma chance de sair, Ló, sua mulher e suas filhas, daquela loucura daquela cidade, completamente mergulhada em tudo que era errado, na imoralidade, contrário a tudo que a gente aprende na lei do Senhor. E eles, então, ao saírem, a mulher de Ló ainda sentiu aquele desejozinho, aquela saudadezinha, quando olhou, pronto, virou uma estátua de sal. Posteriormente, a gente pode ler lá no livro de Gênesis, você depois pode consultar na sua Bíblia, relembrar a história. As filhas de Ló ainda vieram no coração com aquelas coisas de comportamento lá de Sodoma e Gomorra, contrários à lei do Senhor, contrários à moralidade que nós aprendemos na lei do Senhor. E o Senhor Jesus alerta que: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, estou lendo no versículo 24, para com a terra de Sodoma do que contigo. E quando nós fazemos essa comparação entre o que nós estamos vendo hoje, a nossa sociedade mundial, comparado com o que nós recolhemos da informação que está em Gênesis sobre Sodoma e Gomorra, e essa palavra de Jesus, ela fica muito pesada. A sentença que Jesus anuncia nesse versículo 24 deveria assustar esse bando de loucos que anda por aí, que circulam na atualidade, que fazem até pior do que os sodomitas faziam. Esses caras não querem nem saber o que é certo e o que o Senhor nosso Deus requer. Não querem. Mesmo com tantos avisos que os alunos de Jesus gritam diariamente nas igrejas, como fazemos aqui, e agora também até na internet. Está aí o grito de alerta.
do povo de Deus, está errado, olha, está errado, o Senhor condena isso é abominação, isso está em desacordo com a Escritura, olha, cuidado, olha o que o Senhor Jesus falou, olha o dia do juízo, vocês vão ter mais rigor do que em Sodoma, e olha que Sodoma ele arrasou tudo, foi fogo e enxofre do céu, acabou com tudo, não sobrou ninguém, não sobrou ninguém, e aí as igrejas, o povo de Deus, vem alertando, vem anunciando a nova do Evangelho. Olha, se arrependam, vocês não estão vendo? O poder de Deus, ele é incomparável. Onde Deus age, ninguém consegue impedir. E nós temos alertado, a igreja tem feito esse papel. E até na internet nós temos anunciado, que é um terreno como quase aqui se de ninguém, rola tudo na internet, de bom e de ruim, mas nossa palavra está na internet também, para anunciar a Bíblia, a vontade e a orientação de Deus para com o ser humano. Conclusão, irmãos, Igreja do Senhor Jesus, aqui na Alzira Brandão 135, continue clamando para que o nosso Deus faça aquela intervenção que só Ele pode fazer, só o nosso Deus pode fazer. E se Ele nos conceder a honra de sermos instrumentos para isso, que bênção, como nós temos já entendido o que é, como Deus quer, anunciando, estimulando os campos missionários para que os nossos irmãos evangelistas, missionários, pastores com as suas famílias lá naqueles campos distantes, nós estamos ajudando hoje 23 campos missionários. Podemos aumentar, queremos aumentar. Como que nós podemos aumentar? Nos dedicando cada vez mais nessa obra de anunciar, povo, cuidado, o caminho está errado, o caminho certo é o daqui, é o do nosso Deus. Esse anúncio é que nós temos que continuar fazendo, sem receios de dizer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Aborrece muitas pessoas? Claro que aborrece, como aborreceu aqui. Aborreceu, mas a preferência qual é? Vamos nos livrar da arca que representa a presença de Deus e vamos ficar aqui com o nosso Dagonzinho. Vamos colocar ele de pé de novo e vamos nos livrar da arca para a mão do Senhor, Deus de Israel, não pesar sobre nós nem sobre Dagon. Eu já estou cheio de... Isso é o filisteu falando. Já estou cheio de tumores. Não quero mais tumores. Vamos nos livrar da arca. Não quero a presença de Deus. Quero Dagon. É isso que eles dizem. Desde aquela época até então. A igreja precisa anunciar. Igreja do Senhor Jesus. Continue clamando. E que seja concedido pelo nosso Deus que seu povo tenha dias melhores, principalmente aqui na nossa terra, onde vivemos e criamos nossos filhos. Que haja vitória sobre o mal e sobre as trevas e possamos continuar a viver com liberdade da nossa fé. E isso é um bem maior para que nós possamos continuar vivendo na presença do nosso Deus, com os nossos irmãos, nessa comunhão agradável, gostosa do povo de Deus, que quer viver na paz do Senhor e em paz com o Senhor. E que possamos expandir a nossa tenda, como diz na Escritura Sagrada, e continuar a apoiar, como disse anteriormente, os campos missionários nas suas necessidades, para terem as melhores condições com a finalidade de anunciar as boas novas aos que o Senhor Jesus quer conceder a salvação eterna por sua maravilhosa graça. Essa é a nossa fé, é o que nós queremos, servir ao nosso Deus, pregando o Evangelho e vivendo de acordo com a Escritura Sagrada. Que Deus nos abençoe, espero que você depois possa reler esses textos, procurar lá a história que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, e que possamos todos, como igreja, aumentar a nossa participação aqui nesse local que Deus nos concedeu para pregar o Evangelho.
e cumprir a nossa missão do jeito que Deus quer nesse lugar. Há 54 anos nós fazemos isso. Queremos dobrar esse tempo, essa duração. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para aplicar todo o ensinamento recolhido nessa hora nas nossas vidas, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pelos ensinos que a Tua palavra nos traz. São tantos textos, Senhor, tantos ensinamentos, tantas experiências do Teu povo, e nós queremos nos juntar como Teu povo, ao longo do tempo, em comunhão com o Senhor, para Te servir, para Te adorar, mas também, Senhor, para receber as bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para os Teus servos, conforme o Senhor já tem feito. E agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão que está nessa hora, se dedicando em culto ao Senhor, recolhendo o ensino no exame da Escritura, todos nós juntos nessa hora, Pai. Perdoa as nossas faltas e dá a bênção do Senhor ao Teu povo, principalmente aqui na Alzira Brandão, Igreja Presbiteriana da Tijuca, tão amada do Teu povo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.